pessoal do Projeto Jaé, meu nome é Mariana Barros e eu vim aqui mostrar algumas movimentações de aquecimento e alongamento para preparar o corpo de vocês para as atividades de artes cênicas do projeto Vivência Cinematográfica. Então, primeiro de tudo, base paralela na direção do nosso ossinho do quadril, as pernas, cóccix olhando para o calcanhar, umbigo nas costas, ok? E a nossa coluna vertebral sempre em expansão, ok? Vamos trabalhar as nossas articulações com partes isoladas. Então, primeiro a cabeça, 16 tempos cada movimentação em todos os exercícios, ok? O nosso centro sempre fica parado. Então, primeiro cabeça para cima e para baixo, 16 vezes. Depois, olhando para um lado e para o outro, direita e esquerda, 16 vezes. Lateral, pensando num grande meio círculo. Depois, girando para a direita. Depois, para a esquerda, ok? Próxima articulação a ser trabalhada, os nossos ombros. 16 vezes para a direita, ombro para trás. Depois, a esquerda. Depois os dois ombros, sendo que quando for os dois ombros, nossos joelhos já começam a trabalhar junto. A nossa barriga não solta, ok? O abdômen sempre fica, pensa o umbigo realmente nas costas. Então, 16 tempos para trás, depois para frente, ok? Próximo passo, mãos. Explodindo a mão 16 tempos. Depois, dedos. Depois, girando para fora 16 tempos, girando para dentro 16 tempos. Próximo trabalho, as nossas costas. Vamos empurrar o cotovelo para dentro, como se houvesse um balão com resistência para realmente aquecer os nossos ombros aqui lateralmente, todo esse nosso lado aqui, os nossos cotovelos, ok? Próxima trabalho, vamos abrir as pernas anterior, joelhos olhando para o lado, as nossas pernas agora, dobra os dois joelhos, não precisa ser tão fundo, aqui já está bom, ok? Balança 16 vezes, depois que balançou 16 vezes, segura 16 vezes, meia ponta no pé direito, descendo o calcanhar com resistência, 16 vezes direito, 16 vezes esquerdo, depois as duas pernas, ok? Estaremos trabalhando e aquecendo toda essa nossa parte interna da perna. Sobe com resistência, fecha as duas pernas, mão na cintura, meia ponta, 16 vezes, descendo com resistência no nosso calcanhar, como se estivesse amassando uma almofada. Depois, alternados, calcanhares se encontram lá em cima. Ok? Depois, os nossos pés girando 16 vezes para fora e para dentro e repete o outro lado esquerdo, para fora e para dentro. Ok? Joelhos balançando na nossa frente 16 vezes, direito e esquerdo. Por último, o nosso braço com a nossa base de novo aberta, 16 vezes rodando para fora, braço direito, braço esquerdo. E depois os dois, ok? Essas articulações são super importantes, serem aquecidas antes do alongamento para ninguém se machucar, respeitando realmente o limite de cada um. Obrigada! Fala galera do Jaé, caminhando bem por aí? Bom, eu sou Luiz Araújo e tô aqui para dar algumas dicas para a cena Diálogo. E olha que presentão que vocês ganharam, são 2 vilões, um prato cheio para qualquer ator interpretar, exercitar a interpretação. O bacana de ser ator é que a gente não precisa ser tipo um assassino para interpretar um assassino, não precisa ser do mal para interpretar alguém do mal. Nesse caso a gente está falando da Paula e do Ricardo, que é um casal de amantes. Diamantes, não diamantes, eles não são diamantes, eles são ferro bruto. Eles são 2 vilões, na verdade, são 2 pessoas que estão enganando alguém. Ela é casada, está levando seu amante para Paris, olha que chique, hein?
Paris. E está levando isso tudo por conta de quem? Do marido. Pesado, hein? Pesado, mas pode ser divertido, gente, brincar de ser esses dois personagens. Vamos caminhar por aí. Exercitar primeiro o seguinte. Primeiro passo disso tudo. Conhecer esse texto muito bem. Sim, a gente tem que conhecer muito bem o texto antes de interpretá-lo. Então vamos conhecer o texto? E a Shakespeare já. Imaginai. Então a gente não precisa ter um amante para saber como é ser amante ou como é saber ter um amante. Imaginai, o grande exercício, o grande instrumento de todo ator é a imaginação. Então se imaginem nessa situação. Você, mulher, na situação da Paula. Você, homem, na situação do Ricardo. Como seria? Vamos falar então do estilo de interpretação. É uma representação naturalista, realista, é feita por uma tela de celular, então busque inspiração em séries, em filmes, em novelas, para buscar o tom certo de cada personagem, da interpretação do texto. E vão por esse caminho. E aprofundem, vão na verdade desses personagens, humanizem eles, mas brinque com o texto antes. Não precisa ser de cara já nessa linguagem não. Fala ele mais alto, mais baixo, em vários ritmos, sussurrando, gritando. Tenta dar pausas. As pausas são muito importantes. As pausas dizem mais que o texto muitas vezes. Então, se precisar dar uma pausa, dê uma pausa, mas preencha ela com alguma intenção. É nesse momento que a gente, o público, consegue enxergar mais o personagem do que quando ele está falando. Quando ele dá uma pausa e dá aquela intenção que só a gente está percebendo e o outro personagem que está do lado não percebeu. É um embate, é um duelo de vilões. Vamos então analisar a história para entender esse texto. O primeiro passo para interpretá-lo. Temos Paula, que é casada com Leopoldo, e Paula tem um caso com o Ricardo. Sim, Leopoldo não aparece na história, é apenas citado como um grande marido enganado. Tá Paula e Ricardo em Paris, às custas de Leopoldo, curtindo a viagem, e eles deixam claro que eles têm um plano de eliminar, dar fim à vida de Leopoldo. São dois vilões, sim. E olha que bacana, é um grande duelo de vilões. Quem é pior nessa história? Você decide. Olha só, temos que sempre humanizar qualquer personagem. Seja ele do bem, do mal, seja ele que tenha características tanto do bem quanto do mal, porque ninguém é só mal ou só bom. Ninguém. Nem na vida e nem em contos de fada. Senão a gente fica chato, né? Um vilão é assim também. O primeiro passo para interpretar um bom vilão, interpretar de uma maneira intensa e verdadeira, é buscar o lado bom dele. Paula, no caso, deve gostar muito de Ricardo, né? É um amante dela. Ricardo deve gostar muito de Paula, mas tem outros interesses, né? No caso, ele quer mais dinheiro, ele quer outras mulheres. Então a gente tem que aprofundar essas características desses personagens. E fundo nisso. Dizia Shakespeare já, imaginai. Então a gente não precisa ter um amante para saber como é ser amante ou como é saber ter um amante. Imaginai, o grande exercício, o grande instrumento de todo ator é a imaginação. É a oportunidade de exercitar toda a vilanice que há dentro de você. Então imaginai. Sejamos vilões na cena, não na vida, tá certo? Então um grande beijo, fiquem com Deus. Olá galera do Projeto Já É, sou William Lemos e hoje estarei aqui para passar informações de como gravar no dia, né? Quais serão as técnicas de gravação que vocês terão para fazer essa cena que vocês acabaram de ter a aula aí na oficina Vivência Cinematográfica. Bom, gente, pelo que eu vi aí, a cena de hoje é a Paula e o Ricardo, que é um casal de trambiqueiro, né? Que estão ali tramando para dar um fim no marido da Paula, né? Bom, mas pelo que eu pude entender da cena, a Paula chamou o Ricardo, convidou ele, eles foram para Paris, né? E lá ela está querendo curtir, ela quer tomar um chá, ela quer ir conhecer os museus, ela quer passear. Já o Ricardo, ele está naquela loucura toda de querer ficar só falando desse golpe que eles vão dar para dar um fim aí no marido da Paula, para que eles possam ficar com esse dinheiro, né, e ficarem milionários, né? Então a cena é essa, é uma cena divertida, muito bacana, muito bem elaborada. E aí o que acontece? Essa cena ela vai ser rodada num café. Então vocês dois, os personagens Ricardo e Paula, estarão sentados num café, tomando um chá.
E ali naquele café vai ter outras pessoas, né? Outras mesas e tal. E a cena vai ser rodada ali, tá? A cena, ela começa com o Ricardo, né? Tipo, falando com a Paula. Quer dizer que aquele paspalho do seu maridinho caiu mesmo no conto da escola. Acreditou que você veio com as suas amigas do curso de francês. Então, ele entra já meio que rindo, né? Dessa ideia que eles tiveram de mentir para o marido da Paula, que ela ia para Paris com as amigas dela do curso de francês, para passar uns dias, para poder aprender melhor a língua e tal, mas na verdade ela estava indo, era sozinha, para se encontrar com o Ricardo lá, para que eles pudessem passar uns dias maravilhosos em Paris. Bom, como eu falei desde o começo, então o Ricardo ele já entra em cena dessa forma. E a Paula ali, com toda aquela charme, aquela educação dela, tomando aquele chá, ela quer se sentir uma rainha. Então ela não está a fim de falar sobre esse assunto ali no café. Entendeu? Então a cena tem todo um desenrolar, né, nesse diálogo dos dois ali. E que no final a Paula questiona, né, cara? O fato de que foi que ela viu no Ricardo para ficar com ele, né, cara? E aí ele termina a cena falando: você quer mesmo que eu diga, Paulinha, o que foi que você viu em mim? Então é uma cena bem de cafajeste, entendeu, gente? Mas resumindo, é uma cena super bacana, divertida, vai ser gravada num café, na mesa, onde vocês vão estar tomando um chá. E eu aguardo vocês no ensaio presencial. Até lá, galera!